Graças a paz, amém, irmãos? Que bom a gente estar aqui, né? O céu é deles, né? Das crianças, não é isso, irmãos? Amém? Muito feliz com o pastor Edson, né? Abrindo o ministério, podendo somar para o reino, para a igreja de Cristo, não é isso? E a gente está de férias, o pastor vem dar um pulinho aí para dar um abraço no Senhor. Amém? E estar com essa família, né? Que eu amo muito, o pastor, a pastora, né? Estão no nosso coração. Já queria começar dando uma lembrança do pastor Caio e da pastora da sua esposa, a Érica, tá bom? Eles mandaram uma lembrancinha, né? Fizeram uma caneca personalizada para a igreja, tá bom? E queria saudar os irmãos com a paz. Sem delongas, vamos abrir a Bíblia lá em João capítulo 4. Eu tive uma semana bem agitada, sabe? Eu fui para a piscina, para Caldas Novas, né? Então, foi uma semana de fato bem cansativa, sabe? E aí a gente vai... Eu falei hoje, Senhor, o que eu vou pregar? Normalmente eu não gosto de palavra encomendada. Eu peço que o Senhor sempre dirija o meu coração. A leitura ela é para mim, né? A mensagem é para o povo. Então, a leitura sempre é meu devocional. E o que eu tenho que pregar, Deus me dá sempre, ou no dia, ou no momento que eu estou no culto. Graças a Deus, vindo para cá, o Senhor falou comigo. João capítulo 4. Amém? E eu queria falar com vocês a respeito, é um texto muito conhecido, a mulher samaritana, né? Samaria, os samaritanos, eles eram judeus mestiços, eles não eram judeus puros, então teoricamente eles não eram pessoas que mereciam a salvação pela lei, amém? Muitas pessoas têm a interpretação desse texto e falam que essa mulher é uma prostituta. Eu ainda não consigo imaginar uma prostituta pregando para Jesus. Você consegue? Essa mulher ela prega para Jesus, né? E eu quero mostrar para você que esses casamentos que esse texto fala de busca por Cristo, por Deus, amém? Então fala de uma adoração. Fala de... Porque toda vez que Deus vai se comunicar com o homem, ele fala de um relacionamento, de uma comunhão, de um casamento, amém? Ele vem buscar uma noiva pronta, adornada, então sempre fala de um relacionamento. Então essa mulher já teve vários relacionamentos, ela teve várias buscas para tentar achar Deus, amém? E agora aquela busca que ela tinha em casa também não era o caminho correto. Amém? Uma das consequências do clube também foi a tossezinha, tá, irmãos? E o cansaço, porque a gente chegou ontem de viagem e já veio para cá também. Vamos lá. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. E era necessário. Se você tiver uma caneta, marca na sua Bíblia esse texto. Ele é um texto muito importante. Todo judeu, quando ele passava por ali, ele não passava em Samaria, ele desviava o caminho. Amém, irmãos? Amém, irmãos? É muito importante você entender isso. Jesus, todo judeu desviava. Jesus era o quê? Judeu. E por que Jesus não desviou? A Bíblia diz: era necessário que ele passasse por ali. Por que era necessário? Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Perto da terra de Jacó e de seu filho José.
Desculpe, irmãos. Estava ali a fonte de Jacó e Jesus. Cansado da viagem, assentou-se junto à fonte e era quase meio-dia. Que horas que era? Por causa do horário, irmãos, as pessoas sempre associam essa mulher como uma prostituta. Porque meio-dia não é horário de pegar água, amém? Amém, irmãos? Normalmente se vai pegar água em um horário mais que o sol é mais baixo. Por isso que todo mundo associa esse texto como uma prostituta. Mas preste atenção, quando você vai ver a história também, lá na Velha Aliança, fugiu o nome agora, de Isaac, né, quando vai escolher a sua esposa, ele também vai lá as mulheres pegarem a água, e elas iam em horário impróprio, para que os homens não tirassem a vez delas. Elas eram prostitutas? Elas só eram mulheres. Então, não dá para se associar a algo simplesmente pelo horário. Amém? Amém, irmãos? Jesus, me ajuda. Estava ali a fonte de Jacó e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dai-me de beber. Toda vez que Jesus vai se relacionar com alguém, Jesus abre a porta, Jesus toca no coração, Jesus dá oportunidade. A Bíblia diz que Ele é a própria graça, Ele é o favor de Deus, Ele é o dom de Deus. E Jesus está lhe dando uma oportunidade para aquela mulher interagir com Ele. Amém, irmãos? Amém. Nessa noite, Jesus ele também quer aqui dar uma oportunidade para que você interaja com Ele. Amém? Amém. E você precisa entender que assim como aquela mulher samaritana, você também é um samaritano. Você também não é da linhagem dos judeus, você também não é da linhagem de Israel, mas você é um gentil. São outros povos. Amém? A palavra gentil significa outros povos. Você também é como aquela mulher. Um samaritano. Alguém que não tem pelo sangue, pela carne, a marca da promessa. Amém, irmãos? Amém. Então a gente vai aprender agora com essa mulher o que fez com que Jesus passasse por ali. Porque a Escritura diz: era necessário que ele passasse ali. Só fazia uma coisa ser necessário ao caminho de Jesus. Só fazia algo parar Jesus. E isso se chamava fé, clamor. Amém, irmãos? Amém. E eu vou mostrar para você que essa mulher clamava por Jesus. Ela clamava por um Salvador. Ela clamava ter um encontro. Amém? Amém. Aleluia. E Jesus diz: dai-me de beber. E o que ela fez? Ela fez o que qualquer pessoa fisicamente faria. Ela olhou para o externo. Ela disse: você é um judeu, por que falas comigo? Por que você abre oportunidade para se comunicar comigo? Nós não tínhamos nem que conversar, nós nos odiamos. Sim ou não? A Bíblia diz que o mundo, aquele que é amigo do mundo, é inimigo de Deus. Amém, irmãos? Ele não tem nenhum direito de se comunicar com o Senhor. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. O que é a glória de Deus? A Bíblia diz que Moisés pediu para ver a glória de Deus, e a Bíblia fala que ele se escondeu atrás da fenda. O que é a fenda? Diga Cristo. Por meio da fenda, ele avistou a bondade de Deus passando. O que é a glória de Deus? Diga bondade. Mas ele só conseguiu ver a bondade de Deus porque a mão do Senhor estava sobre ele, guardando e protegendo. O que é a mão do Senhor? Diga Espírito Santo. Se o Espírito Santo não interceder por você com um clamor inexprimível, você não vai conseguir desfrutar da bondade de Deus. Se Jesus não te esconder, você será destruído. Mas esse esconder parece simplesmente crer, não é crer.
Se esconder é você se estabelecer na justiça de Cristo, em quem Cristo foi. Porque tem muito crente dentro da igreja que está como essa mulher, procurando, dizendo: se eu não fizer, se eu não entregar, se eu não jejuar, o Senhor não vai me amar. Será, irmãos? A Bíblia diz que Ele te amou desde o princípio. Antes de você nascer, Ele já tinha te escolhido. Se Ele já tinha te escolhido antes de você nascer, o que você pode dar a um Deus que tem tudo? Há uma confusão com relação aos dízimos, e eu não vou falar de dízimo, eu vou falar de bênção. A Bíblia fala que Melquisedeque, um tipo de Cristo, abençoou Abraão, e aí Abraão, grato, honrou com o dízimo. Ele foi abençoado porque dizimou, ou ele foi abençoado porque Deus era bom? Você precisa entender que a gratidão é o oriundo de um coração que entende que se não fosse Ele, não seria nada. Tem muita gente que vai passar a vida querendo se estabelecer com um espírito crítico. Duas coisas você percebe numa pessoa que não tem Deus: ela vive criticando e ela nunca está grata. Alguém que é muito crítico, com certeza não está bem aqui dentro. Alguém que não é grato, com certeza não está bem aqui dentro. Porque a Bíblia diz que a paz do Senhor excede todo entendimento. Se ela excede todo entendimento, não quer dizer que eu preciso entender o que está acontecendo. Eu estarei completo, pleno, porque paz é plenitude. As pessoas confundem paz com não ter problema. A palavra paz significa plenitude, prosperidade. Então hoje você vai sair daqui entendendo que você ter paz não é não ter problema, é ser pleno dele, que te ajuda a vencer todos os problemas, porque com ele você pode todas as coisas, não é sem ele. Golias, um homem zarrão, esses dias eu preguei isso na igreja, um homem zarrão, né, irmãos? Um homem zarrão, né? Saul, um homem zarrão, mas são forças humanas estabelecidas pelo homem. Quando Deus vai escolher Davi, Ele não olha se Davi era bonito, grande, formoso, belo. Não. Ele olha uma qualidade. Lá em Atos capítulo 14, salvo engano, diz assim: porque eu escolherei um dos filhos de Jessé, que fará toda a minha vontade. Ser usado por Deus necessita ter um coração de servo. Uma coisa é Deus te amar. O amor de Deus é imensurável e ilimitado. Outra coisa é você ser um instrumento na mão de Deus. A Bíblia diz que Cristo foi aperfeiçoado pelo que padeceu. O que é padecer, irmãos? Diga: sofrimento, dor. Vivemos uma geração onde as pessoas não querem sofrer, onde as pessoas não querem ter problemas. Se o próprio Cristo sofreu para ser aperfeiçoado, irmão, não me leve a mal, você também vai sofrer. E normalmente nós sofremos na carne pela nossa vaidade, pela nossa concupiscência. Amém? Amém. Por quê? Normalmente alguém aqui provavelmente já disse: eu não aceito isso. Só eu já falei isso. Eu não aceito isso, né? Ainda diz: eu sou homem, eu sou macho, eu sou íntegro, eu sou reto. E nós esquecemos que a Escritura diz que Ele é a nossa justiça. Quando nós estabelecemos a nossa justiça em nós mesmos, já entramos em maldição. Porque maldito é o homem que confia no seu braço. Maldito. Tudo que você faz em que você confia nisso aqui, você é maldito. E isso é uma coisa que eu tenho tentado trabalhar e ensinar isso, irmãos, mas é muito difícil.
Eu lembro que uma vez eu fui conversar com uma pessoa e ela disse assim: quer dizer que eu sou um fantoche? Eu disse: não. Mas do jeito que você fala, parece que eu não posso pensar nada. Eu falei assim: pode. Mas quando? Eu falei: quando você tiver a mente de Cristo. Ele: não estou entendendo. Eu falei: simples. Se sujeita a Deus. Se sujeita a Deus agora, nessa faculdade, nesse tempo de escolha, porque não adianta. A Bíblia diz: todo joelho se dobrará. Se não for aqui, vai ser depois, meu irmão. Todo joelho. Tem muita gente que acha que o diabo vai ficar fugindo, vai ficar lutando com Deus. Não, irmãos. O diabo é criatura. O vosso inimigo, não de Deus. Quem está entendendo? Há vasos de bar, há vasos para honra e há vasos para desonra. Sim ou não? Sim ou não? Se assim como homens podem ser levantados como honra e desonra, criaturas celestiais também. Sim ou não? O anjo da morte veio visitar o povo quando Davi pecou. Quem? O anjo da onde? Como assim? Pastor, você acabou de falar da bondade de Deus. Sim, irmãos. Se o homem não temer a Deus, temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ele vai andar em burrice, em ignorância, filhos das trevas. A Bíblia chama de filhos da ignorância, filhos das trevas. A palavra burrice, burro, é a mesma coisa que ignorante, amém, irmãos? Não é um xingamento, é alguém que não conhece, alguém que está no escuro, amém? Uma vez eu também falei com o cara ignorante, ele falou assim: está me xingando? Não, irmão, pelo contrário. O que somos nós se não for o Senhor nos iluminar diariamente? Entende? Eu até parei um pouco de usar essa palavra, porque muitas vezes as pessoas acham que a gente está xingando, e não é um xingamento, né? Esse Deus nosso, ele é muito grande, sim ou não? Ele é muito grande, é um Deus maravilhoso. Então era necessário que Jesus passasse por lá. Lá no verso 8, seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E por que Jesus não foi, irmãos? Jesus tinha um encontro marcado. Aleluia. Jesus tinha um encontro marcado. Jesus conhece o nosso coração, o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso caminhar. Jesus conhece quantos cabelos nós temos na nossa cabeça. Jesus conhece. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele não se importa se você é gordo, magro, preto, branco, japonês, tem 50, 70, 80, 35 anos. O que importa para Ele é o teu coração. A Bíblia diz que Ele está à procura. Hoje, agora Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Ele está incansável procurando. Será que Ele vai te encontrar? Você entende? Você entende? Tem pessoas que dizem: mas Deus não me vê, Deus não me enxerga. E por que Ele não enxerga, irmãos? Ele não enxerga, irmãos, porque o seu coração não está de fato aberto. Sabe por quê? Eu vou te ensinar. O texto diz assim, quando me buscares com toda a tua força. Você sabe o que é toda a força? É quando a tua força lhe falta, porque ela já foi toda. É o extremo. Quando me buscares com toda a tua alma, é quando a tua razão já não faz mais sentido. É quando você reconhece: Deus, eu não tenho mais o que fazer, senão aguardar que tu me encontre. Aleluia. Você está entendendo? O meu filho, ele chega para mim, ele puxa o meu braço às vezes. Meu filho tem 3 anos de idade, e eu cedo às vezes, irmão, porque senão eu machuco ele. E muitas vezes Deus cede, nos dá um abracinho, um beijinho, uma presença, um toque, uma palavra, para não nos machucar. Você entende?
Porque tudo que ele quer é uma coisa que está em Tiago: sujeitai-vos a Deus. O que é se sujeitar? É reconhecer. Isso é adoração, irmão. Aleluia. Jó diz assim: eu ouvia falar de ti, hoje eu te conheço. E sabe como é que Jó conheceu Deus? Quando Deus olhou para ele e falou assim: ô rapaz, segundo a minha Bíblia, tá? Ô rapaz, tu estava lá quando eu criei o mundo? Tu estava lá quando eu criei tudo? Tu estava lá quando eu criei a terra, a plenitude, os animais grandes? Sabe o que significa isso, irmão? Deus estava mostrando para Jó que ele não conhecia nada. Que por mais que ele fosse alguém acima da média, para Deus ele era criatura. Você entende? Quando Jó entendeu que não adiantava, e eu conheço pessoas que pregam o livro de Jó e dizem assim: Jó era um homem que não pecou. Irmãos, Deus é justo. Sim ou não? Sim ou não? Se ele colheu maldição, é porque ele o quê? Ele pecou. Sim ou não? Se Deus fala dessa forma com ele, a Bíblia diz que Deus se cansou pelo muito falar dele, irmãos. No capítulo 9, se não me engano, ele diz assim: se eu tivesse no intermediário, pedindo Cristo, e tivesse entre eu e Deus, eu provaria que sou justo. Para Deus. Olha que legal. Você consegue imaginar um homem chegar para Deus e dizer assim: Deus, tu está errado quando tu diz que eu não sou justo. Irmão, você acha que Jó só fez isso? Eu duvido que você nunca tenha dito: Deus, você não está me vendo. Você se esqueceu de mim. Você não está ouvindo a minha oração. Eu lembro que eu ia para a igreja e eu ficava aguardando Deus usar o profeta. Irmão, pensa como era legal. E Deus pegava e levantava os profetas e começava a usar. E de repente estava usando para todo mundo. E eu começava a baixar a cabeça. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Não é assim? E de repente Deus falava com todo mundo e não falava comigo. Eu ficava triste. Ficava uma tristeza, irmão. Um coração órfão. Você sabe o que é orfandade, irmãos? A palavra órfão significa solidão. Eu naquele momento eu estava me sentindo abandonado. A Bíblia diz que Ele nunca te abandona. Eu bem sei os pensamentos que tem ao teu respeito. Ele não te abandona. Ele está aqui. Aleluia. E sabe o que é pior? Para te confundir mais ainda, Ele está ali também. No prostíbulo, no boteco. Porque a Bíblia diz que a presença do Senhor está sobre toda a terra. Você está entendendo isso? O salmista diz: aonde me esconderei do Senhor? Se eu for no mais profundo abismo, lá tu estás. Pastor, mas então eu não estou entendendo por que eu tenho que vir na igreja. Você já viu Deus se manifestar num bar? Eu já. Deus não se manifestou na Samaritana? É muito mais fácil, é bem mais fácil Deus se manifestar na igreja, porque o teu coração está dedicado ao Senhor na igreja. Você está entendendo? Quando você fala assim, você sai de casa, se arruma, se prepara, gera no coração servir ao Senhor, buscar uma palavra, buscar agradecer ao Senhor, você está criando um culto. Sim ou não? Então Deus, Ele fala assim: estou achando alguém que está me procurando. Está entendendo? Agora, se você falar assim: olha, eu vou para a igreja para eu ser abençoado, acabou, irmão. Você não vai ser abençoado. Mentira. Você pode até ser abençoado, mas é transitório. Sabe por quê? Porque a velha aliança
ela é obras. É fazer, fazer, fazer. Mas era transitório, de ano em ano. De ano em ano. Tinha que ir lá ofertar o animal, ofertar a pomba, ofertar alguma coisa, para ter mais um tempo de bênção. Sim ou não? Mas quem vive por obras, vai morrer por obras. E a Bíblia diz que pela obra ninguém se salvou. Porque é impossível você ver de fato a bondade de Deus se não estiver escondido atrás da fenda. É impossível você ver a bondade de Deus se o Espírito Santo não te conduzir. Você está entendendo? Você pode te esforçar, se esforçar como essa mulher. Mas sabe o que é interessante? Que o desespero dessa mulher é tão grande, aleluia, que ela atraiu o coração de Jesus. E Jesus diz, é necessário. Irmão, quando você começar a olhar com esses olhos, você vai ver que Jesus entra lá na piscina, no tanque, e tinha um monte de doente, mas só um desejava. Só um estava de fato querendo o Senhor. Só um clamava. E eu vou dizer que ele estava bem peneirado, bem aperfeiçoado na dor, porque 38 anos, salvo engano, é muito tempo. Sim ou não? Você tem noção do que você ficar preso a uma simpatia durante 38 anos? Quando o tanque se mover. Irmãos, de repente, está lá o general Naamã, leproso. A lepra representa pecado. Diga pecado. Mas ele era um homem importante. Ele era um general. Um homem de autoridade. Um homem de governo. Um homem poderoso. Ele faz uma viagem a outro local, a outro reino, a outro país, com presentes do rei, mostrando que ele era um homem importante. Quando ele chega ao rei daquele país e fala, eu vim aqui ser curado, aquele rei fica ofendido. Por quê, irmãos? Porque ele é homem como eu e você, e ele diz o que? Eu não tenho poder para fazer nada, cara. Você está me ofendendo? Você está procurando causa para que termos guerra e briga entre nossos reis? É isso que você quer? E de repente, lembra de Eliseu. Aqui um homem de Deus. Traga. Mas sabe o que é interessante? Naamã faz uma viagem cansativa. Não é que nem eu hoje. Peguei minha carruagem de fogo. Opa, meu carro. Andei quase 400 quilômetros em poucas horas. Não, irmão. Eram escravos carregando as coisas no braço, no deserto. Meses viajando. Meses viajando. Para chegar num lugar onde o cara nem a porta abriu para ele. Você está entendendo? E ele era uma autoridade. Como é que ficou o coração desse cara? Destruído, sim ou não, irmão? E de repente ele ia com raiva, porque ele já tinha uma fórmula, ele já tinha um caminho, uma maneira de Deus se relacionar com ele. Ele criou aquela forma e aquilo estava separando ele agora da bênção. Por quê? Porque não tinha morrido ainda a sua razão. Não tinha morrido ainda a sua força. Ele ainda tinha força para se revoltar. Ele ainda tinha força para dizer, não é dessa forma. Sim ou não? Quando é que nós vamos entender, irmãos, que é só chorando aos pés do Senhor?
Você quer orar bem? A Bíblia diz que quem ora bem é quem ora em espírito. E sabe o que é interessante? Quem ora em espírito não sabe nem o que está orando. Porque você está aqui, e você não entendeu nada. Mas o Espírito Santo que está dentro de você está dizendo: muda o coração deste homem, faça dele um homem melhor, faça dele um marido melhor. Está entendendo? Tira a avareza, tira a hipocrisia, tira o orgulho. Está ali o Espírito Santo trabalhando. Você está entendendo? Aleluia. A Bíblia diz que quem ora em línguas fala a Deus. Oração, ó, perfeita. Naamã vai lá. Ouvir o conselho de quem? De um servo. Nesses momentos, alguém que já aprendeu a servir, que viveu a vida sendo obediente, tem um coração sensato, irmão. Porque a humildade é um lugar onde Deus tem acesso fácil. A Bíblia diz que um coração contrito, um coração humilde, Deus não rejeita. A Bíblia diz que quando você abre o coração para Deus, Ele fala assim: as criancinhas, deixe vir a mim. E as pessoas acham que é a estatura, como se fosse não ter pecado, e não é, irmãos. É pureza de coração, porque os puros de coração verão a Deus. E é essa pureza de você querer ter o coração aberto. Deus me mostra, Deus me guia. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele passou a vida perguntando: Deus, vou para onde? Para onde eu vou? Sigo para lá? Guerreiro aqui? Não guerreiro lá? Sim ou não, irmãos? Está entendendo? De repente o servo olha para ele assim: Naamã, imagino eu, né? Segundo a minha Bíblia, nós caminhamos já meses, nós estamos fatigados, cansados, viemos até aqui com um objetivo: encontrar a tua cura. Se esse homem tivesse pedido algo muito difícil, tu não teria feito? Na verdade, imagino eu que ele deve ter dito assim: claro. Ele diz: então faz o fácil. Porque ele ficou ofendido, ele disse: por acaso o meu rio não é melhor do que esse rio aqui? Imagino eu que devia ser para ele falar isso, sim ou não, irmãos? Com certeza, né? Mas aí eu pergunto para você: o resultado da cura de Naamã estava no rio ou estava na segunda palavra de Deus? Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o profeta ali representava a boca de Deus. E ele disse: vai lá tomar o banho 7 vezes, fecha o ciclo. E ele foi. E a Bíblia diz que a pele dele ficou mais limpa do que bundinha de bebê. Perfeito, puro, limpo. Todo o seu pecado foi limpo. Por quê, irmão? Se sujeitou à palavra de Deus. Abriu mão dos seus conceitos, da sua sabedoria, do seu título, da sua nobreza, dos seus conceitos de vida. Ouviu conselhos de alguém que sabia servir. Você está entendendo, irmãos? Muitas vezes nós perdemos o melhor de Deus porque já achamos que sabemos. Aleluia. Voltando lá para João 4:9, disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom. Irmãos,
palavra dom significa presente. Diga presente. Se você conhecer o presente, olha só que legal, a dádiva, a bondade. Se conheceras o presente de Deus, a quem é que te pede, dai-lhe de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria da água viva. O que Jesus está dizendo para ela? Se você entendesse que eu sou o presente para você, eu sou aquilo que você não merecia, porque presente é isso, irmão. Presente é algo que nós recebemos que não merecemos, senão seria salário, recompensa, mas é um presente. Você entende? Então Jesus estava vindo ali como um presente, como uma dádiva de Deus para aquela mulher. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens o que tirá-la, e o poço é fundo, onde tens água viva? Quando nós raciocinamos com a nossa mente, a gente sempre vai olhar o externo, o problema e a grandeza, ou o perigo, ou o medo. Você entende? E essa mulher olhou para aquela situação e pensou: certamente esse homem está falando de buscar água lá do poço, lá no fundo, onde tem as veias da água. Sim ou não? E aí ela diz: és tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Por que ela falou isso, irmãos? Porque ela era da linhagem de Jacó, e Jacó cavou um poço em um lugar improvável, e ali deu água eternamente. Você está entendendo? Ele fez segundo a vontade de Deus. Ele cavou em um lugar onde não poderia ter água, e Deus fez brotar água, e nunca cessou essa água. E agora ela olha para Jesus e fala assim: olha, pode procurar em outros lugares, mas é só aqui que tem, porque foi Jacó que cavou, e tu não é melhor que Jacó. Sabe o que me faz lembrar? Pedro, lá no Monte da Transfiguração. Pedro olha para Jesus, Moisés, Elias e Jesus. De repente Pedro ficou assim: meu Deus, Moisés. Você consegue imaginar um homem que desde a sua adolescência ele ouvia falar dos feitos de Moisés? E ele ficava sonhando com Moisés, com abrir o mar, fechar o mar. E de repente o grande profeta Elias, você consegue imaginar o tanto que para aquele homem era importante essas pessoas? E agora de repente está os três ali na frente dele. O que ele faz? Ele pega e iguala. Façamos 3 barracas. Ele igualou. Qualquer voz que eu ouvir vai ser de Deus. E o que essa mulher está fazendo é a mesma coisa. Ela está dizendo: olha, Jacó é que de verdade tem a saída para a minha salvação. É Jacó, irmãos? É Moisés, irmãos? É Elias, irmãos? A Bíblia fala que a velha aliança é a sombra das coisas vindouras. A sombra das coisas vindouras. Obrigado. É a sombra das coisas vindouras. Que a lei e os profetas apontavam para Cristo. Quando você vê uma placa de trânsito apontando para algum lugar, a placa é o lugar ou para onde ela aponta é o lugar? Eu estou falando isso para você pensar, de fato, e entender o que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo: Moisés é a placa, ele aponta, ele não é o local. Elias é a placa, ele não é o local. Jesus olhou para os samaritanos, não.
mestres da lei. Ele olhou para os mestres da lei e falou assim: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, ouviriam e criam em mim. Se vocês crescem como Moisés, vocês também creriam em mim. Por quê? Porque a Bíblia fala que essas pessoas, elas conseguiram enxergar Jesus lá atrás. Fé, irmãos. Fé. Agora, como é que elas conseguiram enxergar Jesus? Eu acabei de ensinar para vocês que a mão é que mostra, é o Espírito Santo, que aponta, que faz você enxergar o que você não consegue enxergar com a tua mente. A Bíblia diz que Deus confundiria os sábios. E sabe o que acontece? Quando eu falo assim, confundiria os sábios, as pessoas acham que a pessoa tem que ser um gênio. Não, irmão. Ela só tem que achar que sabe o caminho. Ela só tem que achar que sabe demais. A nossa vida, ela tem que ser submissa ao Senhor, ao pastoreio do Senhor. Amém, irmãos? Amém. A Bíblia diz que nós viveríamos agora a era do Espírito. Ou seja, escondido atrás de Cristo, mas sendo conduzido pelo Espírito Santo. Porque Ele nos ensinaria todas as coisas. Ele falaria da justiça. Disse-lhe a mulher, lá no 12: és tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Ela mata a sede ou não mata, irmão? Sim, mas ela vai ter um período. Amém? Aleluia. Mas olha a diferença agora do sacrifício de Cristo, irmão. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Quando vem de Cristo de verdade, é algo perpétuo, é algo para a eternidade. Amém, irmão? Amém. Quando você entender o propósito da salvação, entender o propósito da filiação, da justificação, da remissão de verdade, você não vai estar andando mais em condenação, em culpa, em medo. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Olha só que interessante. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui tirá-la. De novo ela trouxe para o físico. Sim ou não? E é assim, irmão, a gente faz isso o tempo todo. Jesus fala algo conosco e nós falamos outra coisa com ele. Nicodemos olha para Jesus e diz assim: olha, eu quero entender isso aí. Jesus, ele sabe, você nasce de novo. E o que ele diz? Como é que eu entro na barriga daquela mulher, da mãe de novo? Físico. E não é físico, é espiritual. Nós somos espírito. Amém, irmãos? Amém. Nós somos um espírito. E o que Ele está habilitando na gente é o nosso espírito. Amém, irmãos? Amém. A Bíblia diz que quando eu aceito Cristo, meu espírito vivifica. Ele liga com Deus. É como se ele pegasse uma extensão e conectasse com Deus. Nós estamos conectados em Deus. O ministério da reconciliação, o ministério de Cristo, Ele nos conectou. Amém, irmãos? Amém. Então qual é a separação que você tem de Deus? Diga nenhuma. Nenhuma, com certeza, diga nenhuma. Por causa de quem? De Cristo. Você está conectado no Pai. Tenha a ousadia de entrar nesse novo e vivo caminho, não sem sangue, ou seja, não sem estar atrás de Cristo. Mas você tem que ter ousadia, você tem que crer, você tem que acreditar que foi estabelecido um local para você caminhar e acessar o Santo dos Santos. O Santo dos Santos é o local da presença. O local da presença é o local do encontro. É o local onde você chega diante de Deus e você não está mais falando de ti. É o local onde você está lá adorando a bondade dele. É o local onde você não vai estar mais preocupado. Será que eu vou pagar a conta amanhã? Será que eu vou ter para fazer? Não, irmão. É o local onde você não vai estar mais preocupado em fazer poupança. Você está entendendo?
Ai, pastor, mas as coisas estão tão difíceis por aí. E a Bíblia diz, não dê ouvido para a notícia ruim, irmão. Irmão, eu nunca usei minhas redes sociais para fazer política. Nunca, não gosto. Acho um negócio chato, entendeu? Mas há uns 7 meses atrás Deus falou comigo. E quando Deus fala comigo, eu obedeço. Ele mandou eu ficar ligado na política. Não para me envolver na política, para entender o movimento das coisas. Amém? E eu comecei a ficar prestando atenção naquilo. O Deus desse século, segue o entendimento, aquela coisa toda. Está entendendo? E eu comecei a ver algumas coisas. Eu falei, Deus, tanta narrativa, tanta mentira, tanta coisa, Deus. E sabe o que acontece, irmão? De fato, você olha para aqueles 2 personagens ali, você no fundo não sabe. Um você sabe, foi condenado, mas o outro fica com a narrativa, fez, roubou, né? E não sei o que, você no fundo fica assim, será? Será? Você está entendendo? Com Deus não tem esse será. Quando você aceitou Jesus, vem uma certeza dentro de você que você é salvo. E você não precisa ter uma prova palpável para isso. E é nesse tipo de comunhão que Deus quer andar contigo. Que independente de Lula, Bolsonaro, seja quem for, Deus será o teu Deus. Você entende? Porque eu já escolhi um rei. Eu já tenho um rei. Exerço democracia? Claro que exerço. Procuro influenciar as pessoas ao pé de mim? Sim. Procuro sim. Mas eu nunca usei as minhas redes. Por quê? Porque eu não acho. Eu sempre separei as minhas redes para publicar coisas do Evangelho. É uma escolha minha. Pouca coisa tem na minha vida, ó, privada, particular. Mas nesse último momento eu falei, cara, eu só vejo coisa. Eu não sei para quem você vai torcer, pouco importa para mim. Porque é democracia, é a sua escolha. É a minha escolha, é a sua escolha. Eu fiz uma opção. Eu falei, cara, eu dei chance já 2 vezes. Depois eu dei chance mais 2 vezes. E eu só vejo falar de roubalheira. Esse cara não me favorece em nada, não ganho nada com isso. Mas nesse decorrer eu descobri uma coisa. Eu nunca vi jogar tanta pedra como tem jogado nesse homem. E eu falei, Deus, tem algo errado aí. Tem algo errado. Tem algo errado. E eu vou dizer uma coisa para você. Tem algo errado. Então, quando você for exercer a sua democracia, pense nisso. Tem algo errado. Então, quando eu votei lá 4 anos atrás, eu votei por causa de uma coisa. Eu queria quebrar o sistema. E o meu voto ainda continua querendo quebrar o sistema. Não creio que vai conseguir fazer um governo maravilhoso, porque não é o propósito, eu acho, de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a profecia vai se cumprir. Jesus vai vir, irmãos. Para Jesus vir, a coisa tem que estar ruim mesmo. Tem que estar o homem confiando no homem. Agora, a diferença é o seguinte: quem estiver debaixo da mão de Deus não vai estar desse jeito. Nem que chova só na tua terra, nem que o cliente vá só para a tua loja, nem que só o teu patrão ganhe dinheiro para te pagar salário. É isso que você tem que entender, irmão. Irmão, eu na minha igreja, ela tem dívidas, ela tem gastos. Eu não vivo de igreja, eu tenho salário. Mas a igreja me gera prejuízo se ela não entrar recurso, sim ou não? Porque tem gastos. Quando ela não entra recurso dentro da igreja, Deus manda de fora. Porque eu fiz uma aliança com Deus. Eu falei, Deus, esse negócio aqui é seu. Eu dou o meu tempo. Se eu marquei o culto, eu fico lá até as 3, 4 horas da manhã se for necessário. Minha esposa sabe disso. Por quê? Quanto custa, irmão, uma libertação? Sabe o que acontece? As pessoas não pensam isso porque elas nunca ficaram endemoniadas de verdade. Quanto custa um câncer ser curado? Quanto custa uma pessoa que quer se matar, parar de deixar de querer se matar? Quanto custa uma pessoa que passou a vida relendo, resmungando com a alma machucada, encontrar Jesus e deixar ter plenitude no coração? Quanto custa? Entendeu? Para mim isso não tem preço. Eu de verdade, se eu pudesse viver para fazer isso, eu viveria. Mas eu só vou fazer isso quando Jesus me chamar para isso.
Por enquanto, eu oferto o meu tempo, eu oferto o que eu posso, mas eu sei que ferramenta, ela tem que ser obediente. E se ele me mandar, eu já falei até para minha esposa, perco até meu casamento, perco até a comunhão com os meus filhos. Não é o meu desejo, nunca desejei isso, e eu acho que não é o propósito nem de Deus. Mas Jeremias ficou preso numa gaiola. Daniel foi lá envergonhado, humilhado. Oséias foi humilhado com um propósito. O propósito sempre é o propósito de Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. Não é o nosso. Você está entendendo? Agora, a obediência tem que estar aí no teu coração. Pastor, Deus pede isso para todos? Não. Amém, irmão? Então fique tranquilo. Porque Deus vai trabalhando no nosso coração e vai nos cobrando de acordo com a nossa maturidade espiritual. Sim ou não? Sim. Aleluia. Não virá sobre vós cobrança, amém, irmão? Maior do que aquilo que você pode suportar. Amém? Amém. Aleluia. E aí, irmão, diz assim, ó. Disse Jesus: chama o teu marido e volte aqui. 16. Respondeu-lhe ela: não tenho marido. Disse Jesus: tens razão em dizer não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissesse com verdade. Preste atenção, irmão. Ela está falando de marido e mulher, sim ou não? Sim ou não? Mas olha a resposta dela. Tem a ver com marido e mulher? Preste atenção, se tem a ver com marido e mulher. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Irmãos, Jesus fala de relacionamento e ela fala de relacionamento. Sim ou não? Só que relacionamento com Deus. Sim ou não? Aí ela fala assim: olha, vocês dizem que tem que adorar lá, nós dizemos que tem que adorar aqui. Aonde tem que adorar? Ela está procurando um lugar para ter um encontro com Deus. Sim ou não, irmãos? Sim. Porque se ela tivesse a resposta, ela não perguntava. Disse-lhe Jesus: mulher, creio, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós, os samaritanos, adorarais o que não conheceis. É forte ou não é forte, irmãos? Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação, ela vem do judeu. Ela é para o judeu, irmãos? Não. É também. Sim ou não? No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros, preste atenção que isso é muito importante, irmão. Os verdadeiros. Sabe o que é algo verdadeiro? É algo que é puro, é algo que não tem fermento, é algo que não tem variação, é algo que é aquela pessoa que ela se sujeita a Deus ao ponto de dizer: Deus, eu estou aqui e reconheço que sem ti nada posso fazer. Aleluia. E foi isso que Jesus falou. Você está entendendo? Aleluia. Tem alguém com dor no corpo? Tem? Aonde, irmão? No pé. No pé. Tá sentindo assim no chão? Como é que é? É embaixo? É uma dor que eu sinto já há muito tempo. Fecha o olho. Testa o pé. Sem ti nada podeis fazer. Testa o pé, irmão. Tá doendo? Testa. Mexe o pé assim, testa. Tá doendo? Quem te curou? Quem te curou, irmão? Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Não tem fórmula, irmãos. A fórmula é um coração sincero. É
Essa é a fórmula. Quem é o Senhor da minha vida? Quem é o Senhor da vida dela? Quem é o Senhor da tua vida? É isso que importa. Jesus falou para mim que hoje este lugar seria um poço, o lugar do encontro. E que Jesus ia quebrar fortalezas mentais, pensamentos, maneiras de encontrar a Deus. Porque às vezes você já criou um protocolo. Sabe o que acontece? Essa semana eu não li a Bíblia. Essa semana eu nem orei. O que é o orar? Vou te explicar o que é orar. É dobrar o joelho, baixar, falar com Jesus. Isso é orar. Por quê? Porque esse é o ritual que todo mundo acha que é orar. Mas eu estou dirigindo o carro e eu estou ali, Pai, eu te amo. Quietinho, ninguém está vendo isso. Eu estou lá com meu filho na piscina, carregando meu filho, e estou ali, Pai, eu queria estar naquele lugar vendo os enfermos ser curados, assim, e ninguém está vendo. Davi está lá no mato com a sua harpa adorando o Senhor. E nem o seu pai lembra dele. Nem o seu pai lembra dele. Mas Deus fala para Samuel: Samuel não é este. Eu escolhi um Samuel que fará tudo o que eu pedi, Samuel. Eu não vejo como o homem vê, Samuel. Sabe por quê, irmãos? Porque entrou o primeiro. Provavelmente o pai escolheu o mais bonitão, o mais inteligente, o que tinha mais jeito de rei. Está entendendo? E na hora que Samuel olhou, Samuel, é esse. E às vezes nós perdemos aquilo que Deus tem para a nossa vida porque nós julgamos. Nós fechamos o coração para a circunstância e julgamos. Aleluia. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus está te procurando. Deus está te procurando. E sabe o que acontece? Muitas pessoas perdem a cura, perdem a promessa, porque elas materializam na forma. Não, naquele dia o profeta, ou as minhas emoções, ou a circunstância, ou o culto, ou eu pequei e não me senti mais indigno. E elas perdem. Jesus te escolheu. Jesus marcou o encontro contigo neste lugar. Não foi com um homem na mai corerecas. Jesus te escolheu. Jesus te levantou da macaçou de Menehai. Pois o Pai, queria que você grifasse na sua Bíblia esse texto. Pois o Pai procura. Ele está procurando. A tais que assim o adorem. Deus é Espírito e importa
que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Esta mulher, ela creu em Jesus, porque Jesus falou o que ela fazia em oculto, no seu secreto, no seu relacionamento, na sua intimidade, na sua busca. O que você faz no seu secreto? Para que você usa os teus olhos, as tuas mãos? O que você tem feito com a tua vida quando ninguém vê? De verdade, você está faminto por algo, uma mudança de Deus? Jesus não veio nessa noite aqui te condenar ou te acusar. A Bíblia diz que Ele venceu a condenação. Se Ele venceu a condenação, Ele está te cobrando isso, irmão? Não. Agora, quando eu entendo que Ele fez isso por mim e eu não dou valor, eu estou recebendo isso, irmão? Isso está tendo eficiência na minha vida? A Bíblia diz assim: anátema, maldito. Você está entendendo? Uma coisa é nós sermos ignorantes, irmão. E eu quero te dizer, na sua ignorância, Ele vai te esclarecer, Ele vai te ajudar, se você se submeter ao pastoreio dEle. Mas, se você achar que é grande demais, como Jó achou, e começar a andar em medo, porque a gente começa a criar protocolos e meios para garantir a nossa segurança. Entende? Jejuar não é para agradar a Deus. Jejuar é para você matar o teu eu e dominar a tua carne. Adoração não é para agradar a Deus. A adoração é para reconhecer que Ele é o único Deus. É isso, a adoração é reconhecer a grandeza do Senhor, a magnitude do Senhor, os benefícios do Senhor. Então, irmão, não busque o Senhor pelos benefícios, mas busque pela pessoa do Senhor. E eu quero te dizer que há mais, e há mais, e há mais desse Deus. E com certeza, algumas coisas vão nos confundir. Assim como Pedro quis fazer as 3 barraquinhas, logo veio uma voz e diz: este é o meu filho, ouça a ele. O Espírito Santo vai te ajudar. Você só precisa obedecer, confiar. Amém, irmãos? Se coloque de pé. Essa noite, este lugar é um poço de Jacó. E Deus está trazendo as mulheres e os homens samaritanos deste lugar, profeticamente. Deus vai trazer pessoas para terem encontro com Ele neste lugar. Deus, nós oramos nessa noite, Senhor, para que o Teu encontro, o encontro das águas vivas, venha sobre este lugar. Nós consagramos, ó Deus, as paredes deste lugar. Nós consagramos a frente, o céu. Nós consagramos todo esse ambiente a Ti agora. Meu Deus, em nome de Jesus, que o mundo espiritual entenda que foi estabelecido neste lugar um poço. Mas um poço, ó Deus, do lugar do encontro com Cristo.
As pessoas vão vir aqui inicialmente buscar a água, buscar, Senhor, um benefício, mas o Senhor vai dar água viva, água viva, água viva, água viva neste lugar. Deus, traga água viva sobre a tua igreja. Deus vai tocando agora, Pai, com a tua água viva neste lugar. Vem com a tua unção sobre este lugar agora, Senhor. Enche a tua igreja. Espírito Santo, enche a tua igreja agora. Com teu fogo, com teu fogo, com teu fogo, Senhor. Vai enchendo e vai movendo agora. Deus vai curando agora, Pai, coluna. Deus vai curando agora a coluna, Senhor, neste lugar. Deus vai curando agora a dor de fígado, Senhor, neste lugar. Dor de rim. Deus vai curando agora, Senhor, dor lateral, Pai, agora vai curando, Senhor, em nome de Jesus, vai curando. Meu Deus, espírito de aflição, em nome de Jesus, seja agora amarrado, destruído agora nessa vida. Todo espírito de aflição, de tristeza, de depressão, de suicídio, seja destruído agora nessa vida, em nome de Jesus. O Senhor veio nesta noite tocar com a tua vida. Toca, Senhor, com a tua vida. Toca, Senhor, agora com a tua presença, com o teu toque, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, eu não sei